Hoje é o dia que eu respondo 4 perguntas dos inscritos. E a pergunta de hoje pode ser a que você mandou nos comentários. Antes de nós começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, tá certo? A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Eu sei que às vezes é esquecimento, mas já começa a olhar o vídeo assim, mas não esquece de dar sua curtida e se inscrever no canal. Ajuda muito o canal para que nós continuemos fazendo esse trabalho maravilhoso para vocês, tá certo? E roda a vinheta. E olha só, hoje eu estou aqui, tá calor lá fora? Tá, mas você está de camisa? Tô, porque aqui no escritório nós temos ar-condicionado, então assim, é fresquinho aqui. Às vezes as pessoas deixam ele meio gelado aqui, eu vou lá, brigo, dou meu escândalo, meu reclamo, deixa no 74. 74, deixa eu ver aqui no chat, GPT. 74 Fahrenheit... Ó, peraí, 74 Fahrenheit para Celsius. Vamos ver. Celsius. Vai, ChatGPT, o Google já teria dado a resposta já. Demora, né? 23 graus, ponto 3. Então assim, 23 graus é bem confortável. 20 graus, minhas unhas já começam a ficar roxas. Eu já começo a ficar com frio. Então vamos lá responder essas perguntas maravilhosas dos inscritos maravilhosos. Pergunta número 1 foi feita pela Fabiola de Castro. A Fabiola perguntou o seguinte: Renato, o que você acha do mercado de lotes baratos em regiões mais afastadas de Orlando, como Port Charlotte, Northport, Citrus Springs, etc. Você acha que é uma boa oportunidade de investimento em real estate para quem não tem capital para comprar uma casa ou acredita que pode ser uma furada? Olha, Fabiola, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta, mas é bom que ela surja de novo porque são dúvidas pertinentes, tá certo? Essa onda de comprar terrenos começou lá na cidade de Ocala. Muitas pessoas compraram os terrenos por 15 mil, por 20 mil e 3, 4 anos depois, esses terrenos estão custando 50 mil, 60 mil. Então, se você comprou 3 por 15 mil, você pode ter aí 180 mil se você vender cada um por 60. Mas precisa tomar cuidado. Por exemplo, na hora de você comprar um terreno, você precisa de um corretor bom de lá, e nós temos um corretor aqui na nossa imobiliária, que ele morou lá e ele sabe, ele mesmo comprou uns 4. Então assim, tem que saber comprar, pode comprar qualquer um que oferecer. Por quê? Você precisa saber, é lógico, se você não vai vender ou não vai construir em 2, 3 anos, tudo bem, mas se é uma área muito isolada, tem energia elétrica, eu cometi esse erro. Eu comprei lá um terreno que me ofereceram, que quando eu fui construir não tinha energia elétrica que chegava até esse terreno, porque ele era bem isolado. E aí eu tive que pagar 22 mil dólares para trazer energia para casa. Entendeu? Então assim, as pessoas que compram os terrenos, tanto que nós vendemos os outros 2, eles faziam um estudo para saber se tinha energia elétrica, quanto custava, se tinha alguma casa que já foi construída. Então assim, quanto mais isolado, mais barato. Por quê? Por causa disso. Agora, se você vai esperar, alguém que vai construir lá primeiro vai puxar essa energia e o resto vai se beneficiar, tá certo? Outra coisa que precisa tomar cuidado, e aí não dá para você, por exemplo, saber se tem ninho de tartarugas, porque existe muita tartaruga lá nessas áreas, e se tiver um ninho de tartaruga no seu terreno, é 6 mil dólares para que os ambientalistas venham e removam este ninho com estas tartarugas e com estes prováveis ovos de tartarugas ali, tá? Porque uma vez que ela faz o ninho ali, ela fica ali o resto da vida. E não é simplesmente você pegar a tartaruga lá, enfiar no seu carro e desaparecer com ela dali. Dá um problema danado.
Então, mesmo que você comprou o terreno não tenha tartarugas, pode ser que ele tenha no futuro. Os outros 2 terrenos que nós vendemos, nós tivemos que descontar a pessoa, a construtora que comprou de nós fez uma pesquisa, mandou fazer uma inspeção do terreno, constatou os ninhos das tartarugas e nós tivemos que descontar de cada um $6.000 para remoção dos ninhos. Então, assim, pode ser que você compre e não tenha, mas na hora de vender pode ser que tenha. Mas se valorizou muito, dobrou de preço, né? E se você vai construir, então assim, mas não pode simplesmente um corretor, assim, eu tenho 10 terrenos lá, eu te dou esses daqui. Precisa de alguém, porque assim, na Flórida você não paga comissão para ter um corretor para comprar. Então quem compra sem corretor no mínimo, não vou falar uma palavra pesada aqui, tá bom? Mas assim, é uma besteira, né? É uma ignorância. Por quê? Porque você pode ter uma assessoria de graça, quem vai pagar é o vendedor. O bom corretor, ele é o advogado da transação. Ele é o advogado da transação. Então, você iria se representar sozinho na corte? Não. Muitas pessoas vão, mas o resultado geralmente é ruim. Se você vai se botar na frente de um advogado, você vai querer ter um advogado seu para defender os seus interesses. E o corretor é justamente isso. Ele é uma pessoa que quem vai pagar é a outra parte e que vai trabalhar para você defendendo os seus interesses. Então jamais compre alguma coisa sozinho. Contrate um corretor. E geralmente, por exemplo, num terreno de 50 mil, o corretor ganha $1.500. Então, se um corretor bom está aqui em Orlando, ele não vai viajar para lá para fazer as coisas para você por $1.500, entendeu? Porque 3 vezes 5 é 15, então é isso que ele vai receber de comissão. Se pagar 3, se não pagar 2. Se pagar 2 é $1.000. Eu mesmo não faço. Não dá o mesmo trabalho de vender uma casa que você ganha 20 mil. Então, para que você vai fazer? Só se você não tiver no começo da carreira e você não tiver nenhum dinheiro e você precisa, você vai. Mas um bom corretor já passou um pouco dessa etapa, ele já tem experiência, então assim, a construtora paga 1.500 ou a pessoa que está vendendo o terreno paga 1.500, ele vai querer que você pague também mais 1.500 para ele. Por 3.000 já compensa dirigir até lá em Citrus Springs, olhar o terreno e falar com o Title Company, fazer a documentação e fazer o contrato e os adendos e blá blá blá, e as inspeções, etc. Tá bom? Mas não é uma furada não, tá? É esse corretor que trabalha conosco, ele mesmo comprou 13. Um bom negócio, mas para segurar. Ele não pretende construir nos 3, pelo menos por agora. Mas segurar, porque assim, em 4 anos triplicou de preço, agora o Ocala já está um pouco saturado. Parece que não vai subir mais, mas essas outras áreas que você escreveu, Port Charlotte, Northport ou Citrus Springs, sim. Também uma outra coisa na hora de comprar o terreno é saber se pode construir. É uma área de alagamento? Porque daí quem vai comprar não vai querer uma área de alagamento. Tem gente vendendo aí acres por preço de banana que é tudo área de alagamento. Não dá para pôr boi, não dá para pôr, não dá para plantar nada, porque na época das chuvas fica só 20% do terreno que se pode usar, o resto vira pântano. Então tem que saber todas essas coisas e só um bom corretor vai poder te ajudar, tá bom? Obrigado da sua pergunta. E a segunda pergunta foi feita pela Fernanda Leite. Renato, quanto em porcentagem se reserva para uma reforma e quanto para uma decoração em relação ao preço da casa? A Maria ouvir a sua resposta. Kisses from São Paulo. Ah, São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Eu fui criado em São Paulo. Eu tenho um amor por essa cidade, embora é muito difícil de viver lá. Mas eu gosto. Então, assim, queria mandar um grande abraço, um grande beijo para todos os inscritos do canal que são de São Paulo, tá certo? Vamos lá responder a sua pergunta. Fernanda, é assim, olha,
Toda vez que a pessoa compra uma casa, já vem esse negócio, esse problema do dinheiro da reforma ou do dinheiro da decoração. Fazendo um break aqui, você viu que linda o meu mug? Esse aqui eu ia comprar um para água, né? Porque você sabe que lá 2 meses atrás eu sofri com 3 pedras no rim, né? Então agora eu tenho que tomar esse negócio inteiro aqui de água com limão, ou de suco, ou de chá, porque a água pura assim é difícil, né? Quando você não tá com sede, tomar água sem vontade é difícil. E aí o Ricardo falou, não, compra esse aqui que é o que todo mundo usa tal. O bom dele é que ele tem um canudo interno, então você não precisa virar, você só dá uma chupadinha assim, e aí você pode fechar. E como ele é double insulated, ou seja, ele tem dupla isolamento térmico, o gelo fica aqui até 10 horas da noite. Tá? Se você achar para comprar no Brasil, não estou ganhando para fazer propaganda, nem me lembro qual é o nome desse troço. Então vamos lá, Fernanda. Olha, existem várias modalidades de reforma e modalidades de design. Por exemplo, se você quiser só mobiliar a casa, eu diria que dá para você mobiliar a casa com 10%. Tá? Uma casa de 500 mil, dá para fazer com 50 mil. Botar os móveis todo lá dentro, com televisão, colchão, televisão, abajur, um quadro mais ou menos, aqui e ali, os tapetes, as colchas, os lençóis, os travesseiros, etc. Tá? Agora, quando você vai subindo o valor da casa, já não precisa mais de 10%. Uma casa de 1 milhão, você não gasta 100 mil só para mobiliar. Tá? Você gasta um pouco menos, gasta uns 70, tá? Dependendo do tamanho. Uma casa de 2 milhões, talvez ela seja do mesmo tamanho da de 1 milhão, você não vai gastar de novo 10%, 200 mil. 200 mil numa casa de 2 milhões e tal, já seria o design assim, o fino do fino, a decoração mesmo. Então vamos nos atentar numa casa de 500 mil, tá bom? Então 10% seria uma mobília simples. Se a gente colocar 5%, 75 mil, já dá para acrescentar papéis de parede, já dá para colocar molduras de parede, um boserri, dá para colocar tapetes maiores, abajures melhores, quadros, dá para mexer um pouquinho na iluminação, tá? Se você gastar 20%, aí dá para fazer aquela decoração de casa do Instagram, tá? Casa do Instagram. Na casa de 1 milhão, você gastar 20%, dá para fazer um negócio lindo, lindo, móveis melhores, arrumar a iluminação em todos os cômodos, trocar os lustres, os pendantes, os papéis de paredes, os boserris, os tapetes, as passadeiras, e aí sim dá para refinar mesmo, tá bom? 20% seria o que dá para você deixar, por exemplo, a minha casa, tá? Minha casa eu paguei 750 mil. Quanto você vai gastar na reforma? Só Deus sabe. Né? Porque cada hora aparece uma coisa. Eu estou calculando que talvez 350, 400. Nossa, você tem todo esse dinheiro? Não! Vai ser do dinheiro da venda da minha casa agora que valorizou. Então eu acho que eu consigo fazer com 350. Mas não é o que o cliente consegue fazer para uma casa igual a minha. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, quando o cliente vai fazer, ele tem que me pagar a minha comissão de projeto, porque o projeto é pago, do design, da decoração e do acompanhamento e administração da obra. Não é fácil administrar e acompanhar de longe. Então, fica mais caro por causa dessa minha comissão. Depois, todas as pessoas que estão trabalhando na minha casa, que são os meus empreiteiros, que estão comigo há muitos anos, eles estão fazendo para mim por um preço muito mais baixo. Às vezes até pela metade do preço. Por exemplo, para você fazer o drywall de uma casa inteira e você alisar os tetos, todo, é 40, 45 mil. Para mim, porque esse empreiteiro trabalha comigo há muitos anos e praticamente quase todo o trabalho que ele tem sou eu que dou, ele fez por 20. Renato, para você vai ser o preço do custo e a diária dos meus meninos.
Então assim, é um negócio que é só para mim mesmo, né? Então por isso que eu vou gastar menos. Então se gasta mais. Eu diria, para você fazer uma conta boa, você colocar assim, dependendo da reforma. Se for uma reforma que você vai tirar tudo e colocar tudo no mesmo lugar, eu diria que $100 o pé quadrado, tá? A casa tem 2.000 pé quadrados, 200 mil. Para fazer os banheiros, a cozinha, trocar o piso, tudo no mesmo lugar que tá. Agora, se você for colocar, acrescentar mais 2, mais 3 banheiros, vai mudar as paredes todas de lado, vai ter que retexturizar tudo de novo, vai ter que cortar o slab de concreto para fazer esgoto de novo, vai trocar toda a eletricidade. A minha casa que eu moro hoje, eu não troquei toda a eletricidade, só troquei as tomadas, né? Eu não troquei todo o encanamento, eu troquei só as peças, né? Então, aí começa a reforma a ficar mais complicada, aí você pode colocar esse valor $200 por pé quadrado, 220, 250, aí depende. Então assim, não tem uma porcentagem, tá? Depende do projeto, depende de o quão fundo se vai nesse projeto. Aquela casa que você viu do Renato Rosa, que é aquela casa grande lá, nós gastamos 540 mil para reformar, para fazer mais 2 banheiros, não mexemos nada do lado de fora. Nada do lado de fora. Não fez cozinha externa, não reformou a piscina, não trocou a gaiola, não mexeu na fachada e não fez telhado. Então agora o telhado ele gastou mais 45, então perto de 600 mil, uma casa de 500 metros quadrados. Então deu aí 100, $120 por pé quadrado, tá certo? 100, $120 por pé quadrado, vezes 5.500 e poucos mil. Agora, se a reforma vai muito mais a fundo, vai trocar todas as janelas, vai fazer uma cozinha externa, mais um não sei o que, mais não sei o que lá, e vai mudar as paredes, aí você pode talvez até dobrar esse valor, tá? Vai trocar tudo elétrico, vai trocar todo o encanamento, vai trocar todo o telhado, vai acrescentar isso. Mais a mobília, pode ser que tem que dobrar esse valor, tá certo? Então eu acho que eu respondi a sua pergunta. É mais ou menos isso daí, tá bom? E vamos à terceira pergunta, feita pela Edna. A Edna perguntou: Renato, amei os stories da viagem que você compartilhou com a gente, que sonho. Minha pergunta é, de tudo que você viu nas mansões antigas, há algum elemento que você ainda não usou em algum design que gostaria de incluir em alguma reforma na sua casa? Ah, Edna. Edna. Ah, se eu pudesse. Olha, Edna, foram várias coisas que nós vimos lá. É lógico, aqueles ambientes, eles eram construídos, para você ter uma ideia, essas casas elas eram construídas num tempo recorde. Aquela casa The Breakers, que é a maior de Newport, pesquisa aí, The Breakers, ela eu não sei quantos que tem 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, eu não me lembro agora porque foram tantas casas, mas ela foi construída só em 1 ano e meio. Então assim, foram 15 empreiteiros, cada um fazendo uma coisa, e os interiores eram feitos por um arquiteto de Paris, um francês, que era também designer de interiores, e ele construía o tamanho do quarto. Aquilo tudo era montado na França, era desmontado, colocado num navio, levado, e a hora que a casa estava pronta era montado tudo aquilo ali em 3 semanas, entendeu? Então assim, não se faz mais ambientes daquele jeito, porque aquelas pessoas, elas eram meio malucas, né? Elas, assim, o dinheiro delas era praticamente ilimitado, né? O orçamento delas era praticamente limitado. Eles gastaram assim $10 milhões em 1895, que hoje equivale a $300 milhões, entendeu? Para construir uma casa daquele jeito, com aquela quantidade de obras de arte. Hoje aquela casa vale $500 milhões.
200 milhões o terreno, mais 200 milhões a construção, mais uns 100 milhões em obras de arte que tem lá dentro. Então, assim, não se faz mais hoje daquele jeito. Algumas pessoas fazem alguma coisa parecida, mas é muito carregado. E aquelas pessoas eram meio loucas porque, assim, elas faziam isso para se mostrar. Era a maneira delas se estabelecerem na sociedade milionária, não era bilionária naquela época, mas se estabelecer na sociedade milionária de Nova York e dos Estados Unidos. Então, aquelas pessoas se consideravam a realeza do Novo Mundo. Então elas inspiravam aquelas casas nos palácios do Velho Mundo, da Europa, onde a realeza morava, e eles se consideravam a nova aristocracia americana, tá? Cucu, cucu, cucu. E aí construíram aquelas coisas. Tanto que a dona da Marble House gastou 10 milhões para fazer a casa dela e depois vendeu por 100 mil. Por quê? Porque ficou obsoleto aquilo. Aquelas pessoas morreram e os filhos não queriam viver como os pais viviam. Eles não queriam, eles não davam importância a toda essa demonstração de dinheiro que os pais davam. Mas quando você visita uma casa dessa, tem coisa que você olha que você gostaria de fazer. Por exemplo, tem até alguns banheiros que, olha, nem de moda caíram, né? Feitos com mármore, com coisas assim. Se bem que mármore e água não vai muito bem junto, tá? Não coloca mármore dentro do chuveiro que você vai se arrepender. Ele absorve a água, ele vai mudar de cor, ele vai ficar sempre manchado, ele vai criar limbo e aquele limbo entra dentro do mármore. Ele vai assim naquelas cavidades e ele nasce ali dentro e ele fica verde e você nunca mais consegue tirar. Então não cometa esse erro. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vi lá que eu adorei é Bozerie dentro do chuveiro. Bozerie dentro do chuveiro. Bozerie é aquelas molduras de parede assim, né? Eles faziam o azulejo e faziam os bozeries. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. E eu vou fazer na minha casa. Todos os banheiros? Não. Quais você vai fazer? Então, os de visita, talvez os que tem um chuveiro menor, talvez eu vou fazer, tá? Outra coisa que eu vi é que eles têm, as paredes eram todas vestidas. Não tem parede vazia. Não tem 1 metro quadrado de parede vazia. Ou ela tem papel de parede, ou ela tem bozerie, ou ela tem quadro, ou ela tem... É lógico, é demais também, né? Fica parecendo que você está vivendo num museu. Então, assim, eu vou vestir as paredes da minha casa, mas deixar um pouco mais clean. Mas eu quero colocar alguns quadros e obras de arte um pouco mais clássicos, mais antigos, tá certo? E inclusive eu filmei a minha casa e esqueci de mostrar a pia do lavabo que eu comprei. Você filmou? Então vou pedir pro Lucas colocar lá. Eu comprei aquela pia, eu vendi a casa para um cliente que ele vai fazer um flip dessa casa e essa pia ele ia vender e tal. Eu falei para ele, me dá. Ele falou, não, eu te vendo. Falei, tá bom, quanto você quer? Quanto você quer dar? Eu falei, eu quero dar 350. Então tá, eu vendo por 400. Falei, ai, tá bom. Comprei a pia por 400 dele. Mas assim, eu tentei procurar uma igual, não achei. Ela é redonda. Ela tem todos aqueles desenhos cravados à mão, não é nada feito por máquina. Então eu vou lixar aquilo tudinho com como é que chama? Uma lixadora? Lixadora, é isso? Uma lixadora de laser, que daí não dá pra você lixar naqueles pedacinhos. Você vê que o negócio de laser, ele tira toda aquela camada. Daí eu vou fazer um stain, ou seja, um betume mais escuro, e vou colocar um mármore branco por cima. Esse é um tipo de coisa que eu vi lá que eu quero fazer na minha casa. Mas eu não vou fazer a minha casa toda daquele jeito, não. Embora o Alex queira aquela cama dele, que não vai. Né? Eu vou convencer ele de colocar uma cama um pouquinho mais contemporânea. Mas ele quer um quarto assim, barão, quarto Ralph Lauren. Então eu vi também que nos bozeries, eles têm, não é um bozerie simplesmente um quadrado, assim como se faz hoje. Nos cantos tem uns desenhos de moldura, assim, bonitos, assim, embaixo, em cima, às vezes no meio. Os tetos têm uns desenhos mais bonitos. Então, dependendo dos quartos, eu também vou acrescentar isso na minha casa.
Agora, em termos de tecnologia, não tem nada naquelas casas que seja uma tecnologia que existe hoje. Então, a tecnologia de hoje vai ser muito melhor, né? Os lustres, os pendantes, eu quero ir um pouco mais contemporâneo também. Mas, assim, tem arandelas. Todas as casas têm butler's pantry. Todas as casas têm cozinha de apoio. Não é cozinha de apoio, era a cozinha mesmo, né? Porque ninguém naquela época lá sabia fritar um ovo, tá bom? Sabia. E nem precisava saber. Então eles... deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história. Nós fomos visitar uma das casas e a casa... É o The Breakers mesmo. É o The Breakers mesmo. Alice era o nome da esposa do Vanderbilt que construiu a casa. E ela fez aquela sala de jantar magnífica, que parece que você está num castelo da realeza da Europa. E a filha dela, Gladys, ela foi que herdou a casa. Tinha 7 irmãos, mas ela herdou a casa. Os outros herdaram outras coisas. E chegou uma época que ela nunca ficou pobre, a Gladys, mas chegou uma época que ela não podia mais manter a casa. Ela sabia que o dinheiro dela ia acabar em mais 5 anos e ela ia ter que vender essa casa. Então, assim como as outras mansões estavam fazendo, estavam começando a abrir para o público, para as pessoas visitarem e eles puderem manter essas propriedades com jardineiros, cada casa dessas tinha 40 empregados, né? Fora os jardineiros, os motoristas, os eletricistas, tinha que ter um administrador da casa, tinha que ter um engenheiro para cuidar da eletricidade que tinha acabado de ser instalado. Então ela sabia que ela tinha mais uns 5 anos, ela começou a abrir o primeiro andar e começou a morar no segundo andar. O segundo andar era fechado para visitação. Depois de um tempo que os filhos cresceram, casaram e tal, que ela começou a ficar sozinha, ela se mudou para o terceiro andar. E no terceiro andar tinham apartamentos, então os filhos ficavam com as esposas e os filhos nesses apartamentos que tem no terceiro andar. Tinham 2 ou 3 apartamentos no terceiro andar. E como no terceiro andar não tinha cozinha, eles fizeram uma cozinha para ela, lá em cima, né? E uma sala de jantar. Gente, se você vê a sala de jantar que ela comia, com aquelas cadeirinhas de alumínio, com assento daquela coisa que imita couro, sabe? Aquela coisa que imita couro e uma mesa simples. E a cozinha é pior do que uma cozinha de apartamento. Então, assim, quando os empregados saíam embora, eu tenho certeza que ela ia lá pegar uma água, alguma coisa. Para quem jantou, só almoçava, só tomava café, só almoçava, só jantava naquela sala de jantar lá de baixo, de repente ficar lá em cima, naquela sala de jantar, comer ali naquela sala de jantar, naqueles apartamentos e usar aquela cozinha, eu fiquei pensando como é que era a cabeça dela, o que ela achava de tudo isso. E ela morreu já com 80 e poucos anos, morando lá naquele apartamento lá em cima. E agora que a família toda a família morou lá até 2020. Agora que eles esvaziaram aqueles quartos e aquelas coisas lá e eles vão arrumar tudo aquilo para abrir para visitação também a parte dos empregados, porque tem 33 quartos de empregado no terceiro andar. Dá para acreditar? 33 quartos de empregado. E eles vão abrir para visitação também. Então, assim, eu adoraria visitar novamente só para ver os quartos dos empregados. Tá certo? Então é isso aí que eu acho que eu vou fazer na minha casa. Obrigado, viu? Não vou atender. Please, text me. Agora vamos à última pergunta de hoje à noite. Pergunta feita pela Elizabeth. No Brasil fala Elizabeth, mas nos Estados Unidos, como é TH, eles fazem Elizabeth. Legal, né? Tem que pôr a língua assim no dente. Elizabeth. Então vamos lá, Elizabeth. Renato, você acha que os hotéis de luxo nos Estados Unidos entregam um serviço comparado com o valor das diárias ou o padrão de atendimento caiu nos últimos anos? Eu acho que sim. Se você tiver dinheiro para pagar uma diária de luxo, você vai ser tratado como rei. E vou te dar o exemplo dessa
viagem que nós fizemos. Aí eu vou fazer mais um Renato Reclama depois, né? Não vou fazer porque essa história tem que... Já passou essa história. Quando nós chegamos em Newport, chegamos no aeroporto, eu precisava muito ir no banheiro. E o Alex falou assim, tá bom, eu vou lá pegar o carro. Eu falei, Alex, faz um upgrade no carro que você pegou, eu quero andar num carro bom. Por exemplo, se eu andasse de mula no Brasil e aí venho pra cá e ando de Fusquinha, ia ser uma maravilha. Mas daí você melhora na vida, você sai do Fusquinha e você vai pro, sei lá, no Brasil nem tem mais Uno, né? Nem Gol. Eu não sei que carro tem no Brasil agora. Aí você sai do Fusquinha, você vai pro Gol. Aí sua vida melhora, você sai do Gol, você vai pro Golf. Aí a sua vida melhora, você sai do Golf e você vai pra Mercedes. Aí é difícil andar de mula de novo, sabe? É difícil. Você chegou num ponto que você já tá lá na Mercedes, você andar de mula de novo é difícil. Então eu falei pra ele assim, Alex, a gente vai passar muito tempo dentro do carro. A gente vai andar em estrada 1 hora. Pega um carro bom. Eu vi que você alugou esse Chevrolet Equinox, né? Aluga um carro melhor, faz um upgrade, pega um carro, a gente anda de Audi lá, pega um carro melhor, mais confortável, mais seguro, tal. E aí fui no banheiro, quando cheguei lá, ele já estava saindo assim com a mulher para ir pegar o carro. Hora que eu olho o carro, ele não deu nem ouvidos, ele não deu nem importância do que eu falei. Hora que eu olho o carro, um Nissan Rogue. Todinho de plástico por dentro. Pra você ter uma ideia, ele não tinha assim nem controle automático de temperatura. Você tava com calor, você tinha que abaixar a manual. Você tava com frio, você tinha que aumentar a manual. Quase que ele não tinha vidro elétrico. E eu fiquei de um mau humor. Aí eu falei assim, por que você não fez upgrade? Porque essa empresa de locação de carro que eu aluguei não tem carro bom, só tem esses carros assim. Aí eu pensei comigo assim, da próxima vez eu tenho que olhar isso também, porque... E olha, eu vou te dizer uma coisa. Aí nós pegamos esse carrinho simplesinho, né, de calota, nem roda de calota. Quando nós chegamos naquele hotel maravilhoso que nós pagamos, que é um hotel que é $2.000 por noite, que dá R$13.000 por noite. E olha, não é porque eu sou rico não, porque nós temos muitos pontos de cartão de crédito por causa do cartão de crédito corporativo que nós compramos toda a mobília dos clientes e todo o material de construção, tudo, e fica assim com 3 milhões de pontos. Foi por isso que eu usei os pontos para pagar esse hotel. Ninguém sabe, né? Nem o valé do hotel sabe que eu estou pagando o hotel com ponto. Quando nós chegamos, o manobrista, o valé do hotel falou assim, sejam muito bem-vindos. De onde vocês estão vindo? Aí o Alex falou assim, da Flórida. Ele falou, vocês vieram dirigindo de lá? Porque ele olhou o carro, ele falou assim, esse povo não deve ter nem dinheiro para ter comprado uma passagem de avião, né? Eles vieram dirigindo de lá. Eu falei, não, a gente veio do aeroporto só. Aí tudo bem. Aí lá na recepção, nosso carro ficou parado lá na recepção. Aí a mulher falou assim, esse carro é de vocês, já pode guardar? O Alex falou, pode. Ela falou assim, você sabia que o hotel tem uma Cadillac Escalade elétrica que pode te levar em qualquer lugar que você quiser? Você percebeu? Ela falou assim, é uma chance para vocês de andar num carro que vocês não podem ter. Mas vou falar para vocês, eu não ligo para nada disso, tá? Não ligo para nada disso, não é aparência. Eu dei risada do comentário que ela fez, eu entendi muito bem o que ela queria dizer. Eu dei risada do comentário do que o manobrista fez, eu sei muito bem o que ele queria dizer, mas a minha questão é o conforto, tá? Um carro apertadinho, todo de plástico, que não sei o que você não tem visibilidade, do que você está num carro mais alto, mais espaçoso, que tem banco ventilado se você está morrendo de calor, tem banco aquecido se você está morrendo de frio. Assim, é mais pelo conforto,
tá bom? Mas eu não ia deixar que isso estragasse a minha viagem. Eu fiquei de mau humor assim por 1 hora, mas depois eu falei, olha, eu tô aqui, não tô de mula, não tô a pé, não tô carregando a minha mochila nas minhas costas, eu tenho que dar graças a Deus. Então, nesse hotel, olha só, você chegou na recepção e falou assim, o senhor quer uma taça de champanhe? O senhor quer uma taça de vinho? O senhor quer uma água Perrier? O senhor quiser tomar um chá, um café, o senhor pode ir ali no restaurante que eles... O quê? Tem a sala de não sei o que lá. Aí quando chegamos no hotel, não, pode deixar sua mala aí que ele vai levar no quarto. Você chegou lá no quarto, as malas já estavam no quarto. Aí nós chegamos no quarto, ar-condicionado, sabonetes, frigobar com vinho, com não sei o que, tudo incluído. Chocolates, bolachas, um cartãozinho assim. Seja muito bem-vindo, sua estadia é uma maravilhosa, não sei o que lá, tal. Aí nós tomamos banho, nos trocamos, porque nós acordamos às 3 horas da manhã, né? Tomamos banho, nos trocamos, tal, pegamos o carro e fomos passear. E deixamos a mala toda desarrumada, tal, não sei o que, tal. Quando a gente chegar, nós vamos tomar outro banho para sair para jantar, ou vamos jantar e vamos chegar para dormir. Quando nós chegamos às 8 horas da noite, 9 horas da noite no hotel, o quarto estava todinho arrumado. E nós fizemos o check-in no hotel às 4 horas da tarde, ou seja, não tinha mais arrumação. Arrumação é só pela manhã. E o Alex, porque a gente... Ai, que vergonha. Porque nós sabíamos que não ia ter arrumação, o Alex deixou toda a roupa dele no chão, aquele TDAH dele deixa a toalha no chão, tudo. A mulher que foi, ou o homem que foi arrumar, dobrou todas as roupas sujas, pôs em cima de um saquinho de plástico, era saquinho de plástico para roupa suja de viagem. Ela dobrou, ela trocou as toalhas, ela dobrou a minha roupa que estava em cima da mesa, fechou a minha mala que estava aberta, pôs a roupa dobradinha ali em cima, arrumou a cama de novo, porque nós tiramos uma soneca de 1 hora, trouxe mais chocolatinho, botou... Então assim, olha o tratamento, mas também é $2.000 por noite. E aí nós chegamos de manhã, o café da manhã você pede com cardápio e o cara traz isso, e tem mais entrada, e mais tem não sei o quê. E toda pessoa que passa por você no hotel te sorri, tudo bem, você precisa de alguma coisa, está procurando alguma coisa, você quer alguma coisa? Nós vamos lá sentar lá no... Aí tinha umas cadeiras que você sentava e via o mar e via os coelhos. Dava 10 minutos, vinha uma pessoa do hotel, o senhor quer alguma coisa, o senhor quer uma bebida, o senhor quer uma limonada, o senhor quer que eu abra o guarda-sol, você conseguiu conectar na internet? Assim, o tempo todo te tratando assim. O segundo hotel que o Alex reservou não era um hotel barato, era um hotel de $300 por noite, $350 por noite. Um hotel barato é 100, 120. Já não tinha nada disso. Tá? Já não tinha nada disso. Você chega depois da recepção, você carrega a sua mala do carro até a recepção, você carrega a sua mala do carro até o elevador, você põe no elevador, você arrasta ela naqueles corredores imensos de carpete, que você tem que fazer força porque a rodinha não anda. Aí você abre a porta, você entra, o quarto era mais espaçoso, o ar-condicionado era um pouco melhor, tinha mais espaço, tinha mesa e tal, mas você tá por você, meu filho. Nós fomos para tomar café da manhã, deu aquele perrengue que eu coloquei no Instagram, do perrengue do café da manhã. Então assim, hotel de luxo, você vai ter um atendimento extraordinário. E se não tiver, você reclamou, e eles vão virar do avesso para você se sentir bem. Tá certo? Eu não acho que caiu nos últimos anos. Toda vez que nós temos a oportunidade de ficar num hotel assim, com pontos de cartão, ou que a gente tem dinheiro e dá para pagar, e nós não ficamos assim. Por exemplo, eu fiquei no Renaissance em São Paulo, que é uma fortuna. Eu fiquei 7 noites lá, pagos pelas construtoras daqui de Orlando. Foi um atendimento assim fenomenal. No meio do dia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, eles tinham lá no último andar, só para aquelas pessoas que pagaram esses quartos VIP, para você ir lá, e tinha um buffet assim que era, assim, sabe, o almoço do rei Nabucodonosor, sabe? Então você podia realmente usufruir, tanto mesmo no Brasil. E agora é mais barato, é uma coisa que tem menos funcionários,
você tem que fazer muitas coisas sozinho, você tem que buscar o seu café sozinho, vai lá naquele restaurante imenso, tem uma pessoa para atender todo mundo. Então você... You get what you pay for, né? Você tem aquilo que você pagou, tá bom? Uma última coisa que eu queria falar para vocês. Eu fiz aquele vídeo da reclamação do hotel lá no carro no Newport e fez sucesso. E as pessoas falaram assim, teve mais ou menos uns 60 comentários e as pessoas falaram assim, ai, você é muito engraçado, faz mais, você é ótimo, faz mais. Porque assim, no dia a dia, eu sou muito bem-humorado, né? E eu tenho umas piadas, umas coisas assim, umas caras e bocas que eu faço e as pessoas gostam, falam, faz mais. E aí eu sonhei que eu tinha um quadro no Instagram que chamava Renato Reclama. Porque assim, eu detesto gente que reclama o tempo todo, que só reclama, eu não suporto. Mas todo mundo reclama. E às vezes essas reclamações são justificáveis. Então, eu falei com o pessoal da equipe, falei com o pessoal da equipe de mídia, com os assistentes, eles acharam ótima a ideia. Então nós criamos no Instagram esse quadro que chama Renato Reclama, que nós vamos publicar se tiver coisa para reclamar, tá? Se não tiver, eu não vou fazer, só por fazer. Pelo menos uma vez por semana, 3 minutos no máximo. Então vai lá e confere. Confere a primeira reclamação do hotel, depois o Renato Reclama que nós publicamos antes de ontem. Tá muito engraçado mesmo, muito legal. Tá certo? Muito obrigado de ter assistido. Então olha lá, não esquece de dar sua curtida e se inscreve se você não for inscrito. Todos os domingos nós temos esse quadro, Renato Responde, de aproximadamente 40 minutos, onde eu respondo 4 perguntas dos inscritos e ainda conto um montão de histórias a respeito da vida aqui nos Estados Unidos, tá bom? Vicente, que já virou celebridade, tira foto com os clientes, vai falar tchau. Fala tchau, Vicente. E olha, esse som não é som que coloca por edição, não. Ele faz esse barulho mesmo, ó, ouve. Tá vendo? É ele mesmo que faz. E agora eu ganhei de uma cliente, da Tamara, o Vicente Halloween. Então em outubro ele vai chegar aqui, o Vicente Halloween, todo vestido de Halloween, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Vejo vocês na quinta-feira às 18 horas do Brasil. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho, comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros
especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.